Era uma tarde fria de inverno, em 1º de fevereiro de 2022, quando vizinhos de um pequeno apartamento em Chelmsford, na Inglaterra, ouviram gritos angustiantes vindos do imóvel ao lado. Pouco tempo depois, preocupados com a situação, 2 jovens missionários que haviam sido contatados pela moradora anteriormente chegaram ao local e, sem obter resposta, decidiram chamar a polícia. Quando os agentes forçaram a entrada, depararam-se com uma cena devastadora. O corpo de Ashley Wadsworth, uma jovem canadense de 19 anos, estava sem vida no quarto. A notícia rapidamente se espalhou, chocando não apenas a comunidade local, mas também a pequena cidade de Vernon, no Canadá, onde Ashley havia crescido cercada pelo carinho de sua família e amigos. Conhecida por sua personalidade calorosa e cheia de energia, Ashley tinha o mundo aos seus pés. Recém-formada no ensino médio, ela havia decidido tirar um tempo antes de ingressar na universidade para explorar seus sonhos, viajar e viver novas experiências. A viagem para a Inglaterra era uma dessas aventuras, um passo corajoso para alguém que sempre almejou explorar o mundo. Naquele dia, porém, o sonho havia sido abruptamente interrompido. A tranquilidade da rua residencial contrastava com o horror que se desdobrava atrás das portas trancadas. Ninguém poderia imaginar que a jovem, tão cheia de planos, encontraria um destino tão cruel e definitivo. A ligação emergencial marcaria o início de uma investigação que revelaria não apenas os últimos momentos de Ashley, mas também um lado sombrio de uma história que, inicialmente, parecia repleta de esperança e possibilidades. Ashley Wadsworth nasceu em 25 de julho de 2002, na pequena cidade de Vernon, localizada na província de British Columbia, no Canadá. Desde cedo, Ashley foi descrita por aqueles ao seu redor como uma criança especial, dotada de uma alegria contagiante e uma personalidade calorosa que iluminava qualquer ambiente. Filha de Christy Gendron e Ken Wadsworth, Ashley cresceu em uma família amorosa, apesar de seus pais terem se separado quando ela ainda era muito jovem. Mesmo vivendo principalmente com a mãe, seu pai continuava presente e dedicado, garantindo que Ashley e sua irmã mais velha, Hailey, tivessem sempre o suporte e o carinho de que precisavam. A infância de Ashley foi marcada pela energia e curiosidade. Era impossível não notar sua disposição para explorar o mundo ao seu redor, seja nas aventuras com amigos, seja em atividades escolares. Criada em uma comunidade pequena e unida, Ashley teve uma infância segura e repleta de memórias felizes. Vernon, com sua beleza natural e estilo de vida tranquilo, oferecia o ambiente perfeito para que ela desenvolvesse seus talentos e alimentasse seus sonhos de algo maior. Desde cedo, ela demonstrava um espírito generoso e acolhedor, sempre procurando fazer os outros se sentirem bem-vindos e incluídos, especialmente colegas novos na escola. Na escola, Ashley era uma aluna dedicada, com excelentes notas e um interesse natural por aprender. Ela tinha um amor especial por idiomas, dominando 3, e seu desempenho acadêmico era apenas uma das muitas provas de sua determinação. Fora das salas de aula, ela se destacava em esportes, como o esqui, e participava de atividades extracurriculares, incluindo tocar clarinete. Ainda muito jovem, começou a trabalhar para ajudar a pagar seus próprios projetos e economizar para o futuro, mostrando uma maturidade incomum para sua idade. Amigos e familiares descreviam Ashley como alguém que vivia intensamente cada momento. Ela adorava aventuras ao ar livre, como acampar, nadar e caminhar, mas também tinha uma alma gentil e acolhedora. Era a primeira a oferecer ajuda ou palavras de conforto para quem precisasse. Sua mãe costumava chamá-la de o coração e a alma da família, destacando sua habilidade única de manter todos unidos. Com uma personalidade carismática e uma visão otimista da vida, Ashley sonhava alto. Planejava estudar direito e tinha o desejo de viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e descobrir tudo o que a vida tinha a oferecer. Sua luz brilhava intensamente, e era impossível não se contagiar com seu entusiasmo e amor pela vida. Quando terminou o ensino médio em 2020, havia sido aceita na Thompson Rivers University, em Kamloops, para cursar Direito, um passo significativo rumo aos seus objetivos de construir uma carreira brilhante. Contudo, como tantas outras pessoas de sua idade, seus planos foram afetados pela pandemia de Covid-19. Com as aulas transferidas para o formato online, Ashley optou por adiar sua matrícula, decidindo que aproveitaria esse intervalo para viver experiências que sempre desejou. Era sua chance de explorar o mundo antes de mergulhar nos estudos universitários. Essa pausa foi decisiva para que um antigo sonho ganhasse forma: viajar para a Inglaterra e finalmente conhecer Jack Sepley, um jovem inglês com quem Ashley mantinha contato há anos. A relação entre os dois começou de forma inocente, quando ela tinha apenas 12 anos e ele, 15.
Eles se conheceram por meio de amigos em comum no Facebook, e o que começou com mensagens ocasionais logo se transformou em uma amizade virtual intensa e constante. Apesar da distância de mais de 7.000 quilômetros, Ashley sentia que conhecia Jack como ninguém. Eles trocavam mensagens diariamente, compartilhavam suas rotinas e sonhos, e frequentemente faziam videochamadas, nas quais ele demonstrava ser atencioso e afetuoso. Para Ashley, Jack não era apenas um amigo virtual, ele era alguém que a fazia sentir especial. Nos primeiros anos, o relacionamento parecia apenas uma amizade de longa distância, mas, com o tempo, os sentimentos de Ashley se tornaram mais profundos. Jack enviava presentes como ursos de pelúcia, roupas e até dinheiro em datas especiais, gestos que ela interpretava como demonstrações de carinho. Mesmo seus pais, inicialmente céticos sobre a relação online da filha, acabaram confiando em seu discernimento, já que Ashley sempre foi aberta com eles. Sua mãe, Christy, chegou a cumprimentar Jack em algumas chamadas de vídeo, e ele se mostrava educado e respeitoso. Tudo isso ajudou a tranquilizar a família de Ashley, que ainda tinha preocupações naturais sobre uma relação que nunca havia ultrapassado as telas de um computador. Quando completou 19 anos, Ashley começou a planejar sua viagem à Inglaterra com entusiasmo. Seria sua primeira grande aventura sozinha, e ela estava determinada a aproveitar cada momento. A ideia de finalmente conhecer Jack pessoalmente era o ponto alto dessa experiência, mas Ashley também sonhava em explorar a cultura, a história e os pontos turísticos britânicos. Londres, com suas ruas movimentadas e monumentos icônicos, parecia o lugar perfeito para quem sempre sonhou grande. Com o apoio relutante, mas carinhoso, de seus pais, Ashley comprou sua passagem em novembro de 2021. Na despedida no aeroporto, seu pai, Ken, a abraçou com força, sentindo um misto de orgulho e preocupação. Vá e viva sua aventura, mas não se esqueça de que estamos aqui, esperando você voltar, ele disse, com os olhos marejados. Para Ashley, a viagem era mais do que um encontro com Jack. Era um passo em direção à independência e às experiências que sempre quis viver. Quando o avião pousou em Londres, Ashley sentiu a adrenalina e a felicidade tomarem conta. Finalmente, após anos de conversas e expectativas, ela estava ali, pronta para transformar sua conexão online em algo real. Jack a esperava no aeroporto, e o primeiro encontro foi exatamente como ela havia imaginado. Sorrisos, selfies e a promessa de momentos inesquecíveis juntos. Ele a recebeu em Chelmsford e a convidou a se hospedar em seu apartamento, dando início a um período que Ashley acreditava ser o início de uma nova fase em sua vida. Jack Sepley nasceu e cresceu na cidade de Chelmsford, em Essex, Inglaterra, uma região com tradição histórica e conhecida por ser relativamente tranquila. Desde a infância, Jack teve uma relação próxima com sua família, incluindo sua mãe, Tracy Dalton, e seus irmãos. Sua criação, no entanto, não foi isenta de desafios. A ausência do pai ao longo de sua vida influenciou sua dinâmica familiar, e ele cresceu em um ambiente que alternava entre momentos de proximidade e tensão. Jack demonstrava desde cedo interesse por tecnologia e passava boa parte de seu tempo livre jogando videogames e interagindo em redes sociais. Essas atividades se tornaram uma parte central de sua rotina e, para ele, eram também uma forma de manter contato com outras pessoas, especialmente em plataformas digitais. Ele era descrito por pessoas próximas como alguém reservado, mas que sabia ser carismático quando queria, especialmente em interações online. Adolescente em uma era marcada por avanços tecnológicos e redes sociais, Jack começou a usar essas plataformas como uma ferramenta para criar conexões. E como já dito antes, foi nesse ambiente virtual que, aos 15 anos, ele começou a se comunicar com Ashley Wadsworth, uma garota canadense de 12 anos. Durante sua juventude, Jack enfrentou desafios relacionados à saúde mental, recebendo tratamentos para ansiedade e depressão. Apesar disso, ele tinha o apoio de sua família, em especial de sua mãe, e mantinha uma vida simples, dividindo seu tempo entre hobbies, redes sociais e interações com conhecidos. Nos primeiros dias de convivência com Jack em Chelmsford, Ashley tentou aproveitar cada momento para transformar suas expectativas em realidade. Ela começou animada, organizando o pequeno apartamento que agora compartilhavam. A jovem canadense, que sempre fora cheia de energia e entusiasmo, passava o tempo decorando o espaço com pequenos toques pessoais, tentando torná-lo mais acolhedor e parecido com um lar. Mesmo com recursos limitados, Ashley tinha um talento especial para encontrar beleza nas coisas simples e isso transparecia em sua rotina. A diferença de clima foi uma das primeiras coisas que ela notou. Acostumada aos invernos rigorosos de Vernon, onde a neve cobria as paisagens montanhosas,
O inverno em Chelmsford era mais ameno, com dias cinzentos e úmidos. Ela ficou encantada com os prédios históricos e o charme das ruas estreitas, tão diferentes das avenidas largas e modernas de sua cidade natal. Ashley compartilhou suas primeiras impressões em mensagens para a família, dizendo que adorava ouvir os sotaques britânicos e experimentar comidas locais, como fish and chips. Aos olhos de Ashley, Chelmsford tinha um toque europeu que ela só conhecia por fotos ou filmes, e isso a fazia sentir-se em uma verdadeira aventura. No entanto, com o passar do tempo, o entusiasmo inicial foi dando lugar a uma sensação de monotonia. Por depender de Jack para sair de casa, ela acabou se sentindo limitada e pouco explorou as cidades vizinhas ou mesmo a famosa Londres, que ela tanto queria conhecer. Quando Jack estava recluso no quarto, entretido com videogames ou assistindo televisão, Ashley frequentemente ficava sozinha na sala, lendo livros ou revisitando fotos e mensagens no celular. Ela adorava reler as mensagens que trocara com a família e os amigos no Canadá, como se isso mantivesse conectada com suas raízes. Às vezes, ela escrevia em seu diário, onde detalhava as emoções de estar em um novo país e os pequenos conflitos internos entre sua empolgação e as primeiras frustrações com a falta de atividade em sua nova rotina. Ashley também passava tempo planejando lugares que gostaria de visitar. Londres era um sonho constante, e ela frequentemente assistia vídeos sobre a cidade ou pesquisava pontos turísticos na internet. No entanto, a dependência de Jack para sair de casa fazia com que esses planos permanecessem apenas ideias. Jack, muitas vezes, prometia levá-la para passeios ou explorar Chelmsford juntos, mas raramente cumpria as promessas, preferindo a zona de conforto de sua rotina reclusa. Apesar disso, Ashley tentava manter o otimismo. Ela fazia chamadas de vídeo com a família sempre que podia, mostrando pequenos detalhes do apartamento e compartilhando o que acreditava serem os bons momentos com Jack. Para sua família, Ashley parecia estar feliz, embora mais reservada do que o normal. Ela escolhia cuidadosamente as palavras, evitando transmitir preocupações ou insatisfação. Porém, quando estava completamente sozinha, Ashley enfrentava momentos de solidão que ela não esperava encontrar em sua tão sonhada viagem. Diferente do que imaginava antes de embarcar, o apartamento parecia cada vez mais apertado, e a vida ao lado de Jack começava a se revelar monótona. Sua curiosidade natural e seu desejo de explorar pareciam estar sendo reprimidos por circunstâncias que ela não conseguia controlar. Nos poucos momentos em que saíam juntos, como para fazer compras ou caminhar pelas redondezas, Ashley se sentia animada novamente. Ela adorava observar os detalhes da cidade, os cafés charmosos, as ruas estreitas de Chelmsford e até mesmo os mercados locais. Esses momentos eram como pequenas janelas de esperança, mas rapidamente se fechavam quando voltavam para o apartamento. Lá, a dinâmica de controle e a falta de interação significativa com Jack voltavam a dominá-la. Os dias que se seguiram ao entusiasmo inicial foram marcados por uma crescente sensação de confinamento. Ashley, que sempre fora tão ativa e independente, começou a perceber que sua liberdade estava se restringindo. Ela tentava preencher o tempo com atividades que lhe trouxessem conforto, como ouvir música ou escrever, mas a realidade de estar em um ambiente cada vez mais isolado e controlado começava a pesar sobre seus ombros. Apesar de estar em um país estrangeiro, o cotidiano dentro do apartamento com Jack tornou sua experiência cada vez mais isolada, e as diferenças culturais que antes a fascinavam começaram a parecer distantes e irrelevantes. Como Ashley não podia trabalhar por estar no país com visto de turista, ela dependia inteiramente de Jack para atividades simples, como sair para comer ou visitar lugares. Essa dependência começou a afetar sua autonomia, e Jack, que inicialmente parecia um apoio em sua nova experiência, começou a usar essa dinâmica a seu favor. Ele demonstrava comportamentos possessivos, questionando constantemente as interações de Ashley com amigos e familiares. Ele checava seu celular com frequência, fazia comentários ciumentos e, eventualmente, começou a limitar suas comunicações com o mundo exterior. A situação piorou quando Jack assumiu o controle das redes sociais de Ashley, mudando suas senhas e excluindo publicações sem consultá-la. Ele justificava essas ações como uma forma de proteger o relacionamento, mas, para Ashley, o controle gradualmente começou a se tornar sufocante. A jovem, que sempre foi ativa e independente, agora se via isolada e sem muitas opções para escapar dessa situação. Apesar disso, Ashley tentou manter o otimismo. Ela acreditava que as dificuldades eram fruto do estresse inicial de viverem juntos pela primeira vez. É normal ajustar-se a uma nova rotina, ela dizia a si mesma. Além disso, ela enxergava potencial em Jack. Via nele uma pessoa que precisava de apoio e compreensão, e ela estava determinada a ajudá-lo a melhorar.
Ashley acreditava que sua paciência e lealdade poderiam transformar o relacionamento. Essa visão idealizada, no entanto, começou a colidir com uma realidade cada vez mais opressiva. As interações pessoais entre eles também começaram a refletir esse desequilíbrio. Embora Jack fosse capaz de momentos de gentileza e afeto, ele frequentemente os intercalava com explosões de irritação e atitudes controladoras. Pequenas discordâncias se transformavam em discussões desproporcionais, e Ashley, por medo de conflitos, começou a evitar expressar seus sentimentos ou insatisfações. Durante as chamadas com sua família no Canadá, seu tom de voz se tornou mais reservado e cauteloso. Ela parecia medir cada palavra, como se temesse que Jack pudesse ouvir algo que ele considerasse errado. A mudança de comportamento de Jack se tornou ainda mais evidente para Ashley quando ele começou a demonstrar ciúmes obsessivos. Ele interpretava interações inocentes como ameaças e monitorava tudo o que ela fazia. Em um episódio particularmente simbólico, Jack reagiu de forma explosiva ao perceber que Ashley havia bloqueado 2 números britânicos desconhecidos em seu telefone, acusando-a de esconder algo. Esse comportamento passou a colocar Ashley em uma posição emocionalmente vulnerável. Ela tentou acalmá-lo, explicando que não havia motivos para desconfiança, mas Jack parecia incapaz de lidar com suas próprias inseguranças. Apesar de tudo, Ashley ainda esperava que as coisas pudessem melhorar. Ela acreditava que os gestos de controle de Jack eram resultado de medo de perder a conexão que eles tinham construído ao longo de tantos anos. Em sua mente, ela ainda via o rapaz carinhoso com quem trocara mensagens por quase uma década. Sua empatia e desejo de proteger Jack a mantinham presa a uma relação que, para quem observava de fora, já era claramente insustentável. Para Ashley, cada dia parecia um esforço para equilibrar o desejo de viver o sonho que imaginara com Jack e a realidade de um relacionamento que, lentamente, estava corroendo sua independência e sua alegria. O apartamento em Chelmsford, que deveria ser o ponto de partida para tantas aventuras, havia se transformado em um espaço sufocante e limitado. No dia 1º de fevereiro de 2022, a tensão que vinha se acumulando há semanas atingiu um ponto irreversível. Ashley, cada vez mais desconfortável com a situação, havia decidido que era hora de voltar para casa, no Canadá. Ela havia confidenciado essa decisão à família, que prontamente comprou uma passagem para que ela embarcasse em 3 de fevereiro, dando tempo suficiente para que realizasse o teste de Covid-19 obrigatório antes do voo. Essa escolha marcou um momento de esperança para Ashley, mas também de perigo iminente. Ela sabia que comunicar sua decisão a Jack poderia desencadear uma reação imprevisível. Naquela manhã, Jack já demonstrava sinais de irritação. Ele parecia suspeitar de algo e, ao encontrar o telefone de Ashley, decidiu vasculhar suas mensagens. Isso foi o suficiente para alimentar seus ciúmes e inseguranças. Às 8 horas da manhã, vizinhos relataram ouvir gritos vindos do apartamento, seguidos por um momento de silêncio. Pouco tempo depois, Ashley apareceu na porta de uma vizinha, chorando e com uma expressão de pânico. Ela estava sem sapatos e com uma ferida na mão que sangrava. Tremendo, ela explicou que Jack havia destruído seu telefone, jogado o gato do casal contra a parede e que temia por sua vida. A vizinha tentou convencer Ashley a chamar a polícia, mas ela recusou, dizendo que isso só pioraria as coisas. Ao invés disso, Ashley decidiu retornar ao apartamento. A vizinha, preocupada, a acompanhou até a porta para se certificar de que Jack havia se acalmado. Ele, agora mais controlado, pediu desculpas e garantiu que tudo estava bem. Relutante, a vizinha deixou o local, mas a tranquilidade aparente era apenas uma fachada. Às 12h45, dentro do pequeno apartamento em Chelmsford, a situação tomou um rumo trágico. Jack, tomado por raiva e desespero, atacou Ashley de forma brutal. Com um facão de lâmina de 11,5 centímetros, ele desferiu 90 golpes contra ela, focando principalmente na região do peito e abdômen. A jovem tentou se defender, como indicam as marcas de defesa em seus braços e mãos, mas não teve chance. O ataque foi tão violento que, além das facadas, sinais de estrangulamento foram encontrados durante a perícia. Jack, em um ato que misturava frieza e caos, gravou um vídeo logo após o crime, coberto de sangue, onde admitia o que havia feito e pedia desculpas à irmã de Ashley. Enquanto isso, no Canadá, a família de Ashley tentava contato desesperadamente. Sem respostas, eles decidiram chamar a polícia, mas a essa altura, 2 jovens missionários da igreja de Ashley já haviam tomado a mesma decisão. Após receberem mensagens pedindo ajuda de Ashley mais cedo, os missionários foram até o apartamento, mas não conseguiram entrar.
Ao notarem movimentos suspeitos dentro do imóvel e sem resposta à porta, chamaram as autoridades. Às 16h13, a polícia de Essex arrombou a porta do apartamento e entrou. No quarto, encontraram o corpo de Ashley, deitada na cama ensanguentada, já sem vida. Jack estava ao lado, calmo e sem resistir à prisão. Durante a entrada dos policiais, ele realizava uma chamada de vídeo com sua irmã, onde confessava o crime. Ashley Wadsworth foi declarada morta no local às 16h30. O laudo médico confirmou a brutalidade do ataque e revelou a dimensão do sofrimento que ela enfrentou em seus últimos momentos. A cena do crime deixou claro que o ataque não foi impulsivo, mas sim um ato de violência extrema e deliberada. Em depoimentos posteriores, os vizinhos de Jack Sepley, o relacionamento entre ele e Ashley parecia tranquilo no início. Muitos sequer sabiam que ele estava morando com alguém, já que Jack era descrito como uma pessoa reservada, que raramente interagia com outras pessoas no prédio. Aqueles que chegaram a notar a presença de Ashley a descreviam como educada e tímida, mas muito simpática. Alguns vizinhos, porém, começaram a perceber sinais de tensão no relacionamento. Relatos posteriores indicaram que, em algumas ocasiões, gritos e discussões podiam ser ouvidos vindos do apartamento. Uma vizinha próxima relatou ter visto Ashley em lágrimas em pelo menos 2 ocasiões, mas achou que eram brigas comuns de casal. Após o crime, muitos se arrependeram de não terem se envolvido mais ou tentado intervir, especialmente aqueles que notaram mudanças no comportamento de Ashley, que, nos últimos dias, parecia mais retraída e ansiosa. Do outro lado da moeda, alguns conhecidos de Jack em Chelmsford disseram que ele tinha fama de ser instável emocionalmente. Muitos sabiam de seu temperamento difícil, e o crime chocou quem o conhecia superficialmente, mas não quem já havia presenciado seu comportamento explosivo em momentos anteriores. Naquela tarde de 1º de fevereiro de 2022, enquanto a polícia britânica desvendava o cenário brutal no apartamento em Chelmsford, do outro lado do Atlântico, a família de Ashley Wadsworth vivia um pesadelo que parecia irreal. O silêncio da jovem, que normalmente mantinha contato regular com seus entes queridos, havia deixado seus pais, Christy Kane, e sua irmã, Hayley, preocupados. Quando finalmente receberam a ligação das autoridades britânicas, a notícia foi como um golpe devastador. Ashley havia sido assassinada. Christy, que momentos antes ainda tentava acreditar que sua filha estava segura, desabou em lágrimas. Como isso foi acontecer? Ela só queria viver seus sonhos, repetia enquanto tentava processar o incompreensível. Ken, por sua vez, ficou em estado de choque, incapaz de aceitar que sua pequena aventureira, como ele a chamava, havia sido arrancada de sua vida de forma tão cruel. A irmã Hayley, que sempre foi uma espécie de protetora de Ashley, ficou inconsolável, tomada pela culpa e pela dor de não ter conseguido ajudá-la a tempo. Eu deveria ter insistido mais para que ela voltasse antes, repetia, sentindo-se impotente diante de algo que estava fora de seu controle. Os amigos de Ashley em Vernon também ficaram devastados. Muitos não conseguiam acreditar que aquela jovem cheia de vida, que sempre tinha um sorriso e palavras gentis para todos, havia sido vítima de um ato tão brutal. Mensagens de apoio e condolências começaram a inundar as redes sociais. A comunidade se uniu rapidamente para prestar homenagens à jovem, organizando vigílias e arrecadando fundos para ajudar a família a trazer o corpo de Ashley de volta para casa. Balões, flores e velas foram colocados em praças locais, como forma de honrar sua memória e lamentar uma perda tão prematura. A investigação do caso começou imediatamente. Durante as horas seguintes, ele permaneceu em silêncio na delegacia, recusando-se a responder às perguntas dos investigadores. Contudo, as evidências deixadas no local do crime eram esmagadoras. O facão utilizado no ataque foi encontrado atrás de um radiador no apartamento, com o DNA de Jack e Ashley, confirmando a autoria do crime. A ligação feita por Jack após o assassinato, em que ele confessava o ataque e expressava um pedido de desculpas confuso, tornou-se um dos principais elementos de acusação. Os investigadores também analisaram as mensagens de texto e as redes sociais de Jack e Ashley, o que revelou um padrão de comportamento controlador e abusivo por parte dele. Relatórios de testemunhas, como os missionários que tentaram ajudar Ashley no dia do crime, forneceram mais detalhes sobre os eventos que levaram à tragédia. Além disso, o histórico criminal de Jack veio à tona, mostrando uma série de condenações anteriores por violência doméstica e controle abusivo em relações passadas. Jack Sepley apresentava um histórico preocupante de violência e comportamento problemático muito antes do assassinato de Ashley Wadsworth. Sua trajetória de violência começou dentro de sua própria casa, especificamente com episódios de agressão contra sua mãe.
Os incidentes domésticos foram registrados quando ele ainda era adolescente, com relatos de violência física e verbal contra sua genitora, que chegou a acionar as autoridades em diversas ocasiões devido ao comportamento agressivo do filho. Em 2019, seu comportamento violento se estendeu para relacionamentos românticos quando ele agrediu fortemente uma ex-namorada de 18 anos. Durante este incidente, Sepli demonstrou níveis alarmantes de violência física, resultando em uma ordem de restrição contra ele. Demonstrando total desrespeito pelo sistema judicial e pela segurança de sua vítima, ele violou esta ordem de restrição múltiplas vezes, aproximando-se da ex-namorada e continuando com as ameaças e intimidações. O ano de 2020 marcou uma escalada em seu comportamento predatório, quando foi formalmente investigado por um caso grave de assédio contra outra ex-namorada. Segundo os registros policiais, ele perseguia a vítima, enviava mensagens ameaçadoras constantes e aparecia sem aviso em locais que ela frequentava. Os registros policiais documentaram um padrão consistente de comportamento controlador e abusivo em seus relacionamentos românticos. Além dos casos mais graves, pelo menos 2 outras ex-parceiras haviam registrado queixas formais de agressão contra ele, relatando incidentes de violência física e psicológica. O comportamento de Jack nas semanas anteriores também foi analisado. Testemunhas relataram que ele demonstrava sinais crescentes de possessividade e instabilidade emocional, especialmente após perceber que Ashley planejava retornar ao Canadá. A investigação concluiu que o crime foi premeditado, motivado pela recusa de Jack em permitir que Ashley recuperasse sua liberdade e deixasse o relacionamento. Enquanto a investigação avançava, o corpo de Ashley foi liberado para ser levado de volta ao Canadá. Esse processo levou semanas, agravando ainda mais a dor da família, que aguardava ansiosamente para poder se despedir da jovem. Quando o corpo finalmente chegou a Vernon, uma cerimônia foi realizada para celebrar sua vida. Amigos, familiares e membros da comunidade lotaram a igreja local, onde Riley, a irmã de Ashley, fez um discurso emocionado. Ashley era mais do que minha irmã. Ela era minha melhor amiga, minha inspiração. Eu nunca vou entender por que isso aconteceu, mas prometo que ela será lembrada como a luz que iluminava nossas vidas. A mãe de Ashley, Christy, também compartilhou suas palavras durante a cerimônia. Minha filha tinha o coração mais puro e generoso. Ela merecia o mundo, e não esse fim trágico. Espero que sua história sirva de alerta para outras pessoas, para que nunca ignorem sinais de controle ou abuso. O luto da família foi acompanhado de indignação. Ken Wadsworth, o pai de Ashley, criticou o fato de que o histórico criminal de Jack não era facilmente acessível. Ele pediu reformas nos sistemas de proteção para prevenir que casos semelhantes acontecessem no futuro. A tragédia despertou debate sobre a importância de leis mais rígidas relacionadas à violência doméstica e o monitoramento de relacionamentos abusivos. Em setembro de 2022, pouco mais de 7 meses após a tragédia, Jack Sepli enfrentou o tribunal no Chelmsford Crown Court, onde foi formalmente acusado pelo assassinato de Ashley Wadsworth. Desde sua prisão em flagrante no dia do crime, ele se manteve sob custódia, e seu comportamento durante o julgamento refletiu a frieza que ele demonstrou desde o momento de sua detenção. O caso apresentava uma vasta gama de evidências que não deixavam dúvidas quanto à culpa de Jack. Entre elas, estava um vídeo gravado por ele após o crime, no qual admitia o que havia feito, e o facão encontrado no apartamento, com o DNA tanto de Jack quanto de Ashley. Além disso, a promotoria destacou o histórico de comportamentos abusivos de Jack e os relatos das testemunhas que tentaram ajudar Ashley nos momentos finais. Durante o julgamento, os promotores enfatizaram a premeditação do crime, mostrando que Jack havia perdido o controle ao perceber que Ashley pretendia deixá-lo e voltar para o Canadá. Eles argumentaram que ele agiu de forma deliberada, com o objetivo de assegurar que ela não pudesse recuperar sua liberdade. Por outro lado, a defesa de Jack tentou atribuir suas ações a problemas de saúde mental, afirmando que ele não estaria plenamente consciente no momento do crime. No entanto, avaliações psiquiátricas realizadas após sua prisão determinaram que Jack estava em pleno uso de suas faculdades mentais e era totalmente responsável por suas ações. Quando chegou o momento de se pronunciar, Jack declarou-se culpado pelo assassinato, em uma tentativa de evitar um julgamento mais longo e uma potencial sentença ainda mais severa. Mesmo com sua admissão de culpa, ele permaneceu impassível durante o processo, não demonstrando sinais de arrependimento ou emoção enquanto as provas eram apresentadas e o impacto de suas ações era descrito pela família de Ashley. Durante o julgamento de Jack Sepli, o silêncio no tribunal era quebrado apenas pelos depoimentos emocionantes e pelas provas apresentadas pela acusação. Uma das imagens mais impactantes exibidas foi a gravação feita por Jack logo após o crime, em que ele admitia o que havia feito.
A promotoria destacou que, naquele momento, Jack não parecia apresentar nenhum sinal de arrependimento genuíno, mas sim uma tentativa de justificar o ato. As declarações da família de Ashley foram os momentos mais emocionantes do julgamento. Christy, sua mãe, falou sobre a alegria contagiante de Ashley e o impacto devastador de sua ausência. Ela era meu coração. E quando Jack tirou sua vida, ele não levou apenas a Ashley, mas uma parte de todos nós. Sua irmã, Riley, expressou a dor de perder sua confidente e melhor amiga. Nada trará minha irmã de volta, mas espero que a justiça a honre. Enquanto as provas eram apresentadas, Jack permaneceu impassível, olhando para frente e evitando contato visual com a família de Ashley. No dia 10 de outubro de 2022, Jack Seppli foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de solicitar liberdade condicional somente após cumprir 23 anos e 6 meses. Durante a leitura da sentença, o juiz classificou o crime como brutal e covarde e destacou o comportamento controlador e manipulador de Jack ao longo do relacionamento com Ashley. Ele também sublinhou a gravidade do ataque, descrevendo como um ato de violência extrema que foi deliberadamente infligido a uma jovem vulnerável. A família de Ashley, presente no tribunal, ouviu com emoção as palavras do juiz. Embora a sentença tenha representado uma medida de justiça, nada poderia aliviar a dor e o vazio deixados pela perda de Ashley. Durante o julgamento, seus pais, Christy Ken, e sua irmã Riley apresentaram declarações emocionantes, relembrando o impacto devastador que sua morte teve em suas vidas e expressando sua indignação pelo fato de que uma tragédia tão evitável tenha ocorrido. O caso teve grande repercussão no Reino Unido e no Canadá, destacando os perigos do controle coercitivo em relacionamentos abusivos. Organizações de apoio às vítimas de violência doméstica usaram a história de Ashley como um alerta para a importância de identificar os sinais de abuso emocional e tomar medidas antes que situações como essa escalem. Além disso, o caso reacendeu o debate sobre o acesso a históricos criminais de potenciais parceiros, especialmente em relacionamentos iniciados online. Os pais de Ashley, em especial Ken, expressaram a frustração de não terem tido conhecimento do passado de Jack antes de permitir que sua filha viajasse para a Inglaterra. Eles se tornaram defensores de políticas públicas mais rigorosas, como o fortalecimento de leis inspiradas no Claris Law, que permite que pessoas em relacionamentos possam acessar informações sobre antecedentes criminais de seus parceiros.